Olá pessoal, essa é a nossa última aula, Barreiras da Mobilidade em Mercados Concentrados. Basicamente é uma continuação da nossa aula de oligopólio. Nós vimos as estruturas de mercado, a concorrência perfeita, o monopólio e depois a gente terminou vendo o oligopólio, que é aquela estrutura de mercado que mais ocorre. Nessa aula a gente viu a grande importância da ideia de rigidez de preços, né? Então, o grande conceito da aula de oligopólio era que os preços são rígidos em oligopólio. Então a gente chegou no conceito de curva de demanda quebrada. E agora a gente vai ver como que o oligopólio ele se mantém no longo prazo. Né? Por que ele se mantém uma estrutura de mercado estável, né, e lucrativa no longo prazo? A grande ideia aqui é que o oligopolista ele tem dois tipos de concorrente. O concorrente potencial, que é o cara que quer entrar nesse mercado, e o concorrente real, que é o cara que já está com ele no oligopólio. Então eu sou concorrente direto. Então o concorrente direto da Ford é a General Motors e o concorrente geral é qualquer outra empresa que queira entrar nesse mercado. Bom, a gente vai ver alguns conceitos preliminares, a ideia de preço limite, barreiras à entrada e prevenção estratégica à entrada. Essa aula é basicamente um resumo, né, do texto da Lia Kupfer e David Kupfer e Lia Hasenclever. Né, agora eu lembrei. Um livro de economia industrial muito bom, capítulo de barreiras à entrada. Recomendo muito que leiam. Né? Essa aula tem um conjunto muito grande de conceitos teóricos e a leitura do capítulo vai ajudar bastante na compreensão desses conceitos. Então, as nuances dos conceitos, os detalhes, vocês pegam melhor na leitura do capítulo. Bom, alguns conceitos preliminares, portanto. Por que os mercados eles são concentrados quando a escala mínima eficiente usualmente não supera 10% do mercado? O que eu quero dizer com isso? Essa escala mínima eficiente é aquele volume de produção, se você lembrar da nossa aula de custos, né, tem uma curva em forma de U, né? E essa curva em forma de U, ela vai denotar para a gente, no seu mínimo, qual que é o volume de produção que é relativo a um custo unitário, um custo médio mínimo. Então tem aquele volume de produção que denota um custo médio mínimo. Se a gente tem que na maioria dos mercados essa escala mínima eficiente, esse volume de produção que é relativo a um custo médio mínimo, ele não supera 10% do mercado, isso significa que num mercado em que em que a escala mínima eficiente é de 1 milhão de unidades de produto e nesse mercado cabem 10, significaria que caberiam 10 empresas nesse mercado, mas quando a gente verifica, existem apenas 3, 4. Por que o mercado ele é mais concentrado do que deveria? Essa é a grande pergunta, né? E a resposta é que indústrias com elevado grau de concentração são mais lucrativas. Então acontece o seguinte, existe uma tendência no capitalismo à concentração industrial, à concentração de mercado. Empresas que tendem ao monopólio, né, elas têm maior capacidade de fixação de preços e elas tendem a ser mais lucrativas. O problema é o seguinte, que quando a indústria é lucrativa, quando a indústria tem lucro, novas empresas querem entrar nesse mercado e partilhar de tais lucros. Então, numa indústria com lucro, então um setor industrial, vamos pensar, por exemplo, na fabricação de bombas de ar aqui em São Carlos. Se essa atividade é muito lucrativa, novas empresas querem entrar nesse mercado, então novas empresas entram, a oferta de bombas de ar aumenta muito, esse aumento da oferta reduz o preço, e essa redução de preço vai reduzir o lucro das empresas que estão nesse mercado. Então, nós chegamos à seguinte situação. Numa indústria lucrativa, que tem lucro extraordinário maior que zero no longo prazo,
As entradas, elas fazem com que o lucro cesse no longo prazo. Então, uma indústria que tem lucro hoje, ela no longo prazo vai ter lucro zero, lucro econômico zero, porque novas empresas estão entrando. Então, o que você tem que olhar nesse gráfico não é o custo, mas sim a demanda de mercado. O que aconteceu desse lado para esse foi que a demanda de mercado se deslocou para baixo, porque essa demanda de mercado do oligopolista é individual. Então, como novas empresas estão entrando, o market share dele diminui. Então, o que acontece aqui é uma redução do market share. Isso faz com que agora ele não tenha mais lucro. Então, veja, agora, a essa quantidade de mercado e esse preço, a demanda que ele possui é exatamente igual ao volume de produção que dá o custo médio aqui, um custo médio próximo do mínimo também, porque a escala é mínimo eficiente dele, mas aqui não há plano de produção. Aqui o custo unitário é exatamente igual ao preço, porque houve uma redução de preço pós a entrada de novas empresas. Essa migração intersetorial ela só cessa, né, em teoria, quando as taxas de lucro de todos os setores e todas as atividades econômicas se igualarem. Então, em teoria, se existe mobilidade de capitais, se existe mobilidade de recursos de um setor para outro, e essa mobilidade é livre, o lucro extraordinário, o lucro de longo prazo, é perene. Mas a questão é, por que existem setores com lucro extraordinário? Por que existem setores que lucram muito no longo prazo e esses mercados permanecem concentrados, com poucas empresas? O que acontece é que novas empresas não conseguem entrar. Então, esse processo não vai ocorrer se novas empresas não entrarem. Então, o que faz o oligopólio se manter concentrado no longo prazo se manter estável e concentrado no longo prazo é alguma barreira de entrada. Alguma coisa que barra a sua entrada. Então, tem alguma característica, alguma situação que impede a entrada de novas empresas no oligopólio. Essa é a principal característica de um oligopólio. Então, a barreira de entrada é qualquer fator que impeça a livre mobilidade de capital em uma indústria no longo prazo, permitindo a existência de lucros supranormais permanentes, muito por conta da concentração industrial. Então, nós temos aqui algumas definições, né, por bem. Qualquer condição estrutural que permita às empresas já estabelecidas em uma indústria possam praticar preços superiores ou competitivos sem atrair novos capitais. Então, para o bem, a barreira de entrada é qualquer vantagem, né, que faz com que ele possa praticar preços superiores ou de concorrência perfeita, mas sem atrair novos entrantes. Para o Gilbert, são as First Movers Advantages, que são as vantagens do cara, do empresário que entrou primeiro nesse mercado. Esse empresário vai ter algumas vantagens, alguns conhecimentos e qualquer outro tipo de vantagem porque ele se moveu primeiro, porque ele está lá primeiro. Essa ideia também ela se relaciona com a ideia de barreiras à saída que a gente vai ver mais à frente. Então, a barreira de entrada é um fator determinante, né, dos preços e da lucratividade. E está relacionada com a facilidade de impedir a entrada de novos concorrentes. Então, nesse panorama, a ideia básica da barreira à entrada é que em um oligopólio existem dois tipos de concorrência. A concorrência real, que são as empresas que já estão naquele mercado, e a concorrência potencial, que são as possíveis empresas que querem entrar naquele mercado. Então, a concorrência potencial da Ford, né, seria a Bosch, seria a Siemens, que poderiam querer entrar porventura no mercado de montagem de automóveis. E a concorrência real da Ford é a Volkswagen, a Toyota, a General Motors, etc. Quanto à concorrência real, a gente já viu na aula de oligopólio que não há muito o que fazer. Lembre que o preço é rígido. Então, o oligopolista ele vai evitar guerras de preços por conta do dilema do prisioneiro que a gente viu na última aula.
Então, em linhas gerais, a concorrência real, ela não é muito tratada, ela não é uma grande preocupação para o oligopolista. É lógico que ele vai concorrer em diferenciação de produto, em marketing, etc. Mas a concorrência em preço, ela não vai ser muito agressiva porque existe aí um conluio ou uma coalizão em preços. Então o preço tende a ser rígido em oligopólio. Já a concorrência potencial, aí já há uma ação estratégica, nós vamos ver qual que é essa ação estratégica, que é basicamente a ideia de preço limite, que as empresas em oligopólio elas tomam, né? Então são atitudes estratégicas que as empresas em oligopólio tomam para evitar a entrada de novos concorrentes. Então existe a concorrência real e a concorrência potencial. Então agora nós vamos ver quais são essas ações estratégicas. Essas ações estratégicas basicamente elas residem na ideia de preço limite. Então a gente viu na última aula que concorrência monopolística é diferente de oligopólio e o que diferencia ambos é a questão da entrada. Então, no oligopólio não há livre entrada, na concorrência monopolística há livre entrada. Então, o que define um oligopólio é a não livre entrada, é a existência de barreiras à entrada. É por isso que na concorrência monopolística nós temos aquela situação em que o lucro ele tende a zero no longo prazo. No oligopólio não, porque não há livre entrada. Então o lucro econômico é maior que zero no longo prazo. Então, basicamente, deixando tudo muito claro, o que diferencia o oligopólio da concorrência monopolística é a barreira à entrada. É ela que possibilita lucro econômico maior que zero no longo prazo e é ela que mantém o oligopólio uma estrutura de mercado estável e concentrada no longo prazo. Essas barreiras à entrada podem ser naturais ou podem ser ações estratégicas das empresas, né, que estão no oligopólio para barrar novos entrantes. Barreiras naturais. A gente pode citar patentes, que é uma restrição de natureza jurídica que permite com que uma empresa ela tenha um monopólio de um determinado produto por um prazo determinado. Então, isso é importante porque permite que as empresas que inovaram consigam colher os frutos do seu esforço e do risco que correram ao inovar, ao investir em inovação. Necessidade de dispêndio para tornar uma marca conhecida. Às vezes é simples produzir um produto. É simples, por exemplo, produzir cerveja. Não é muito complicado produzir cerveja. Mas concorrer no mercado internacional ou concorrer mesmo no mercado nacional de cerveja é muito difícil porque a sua marca não vai ser conhecida. Então, o dispêndio para tornar essa marca conhecida é muito alto. Então, isso acaba sendo uma barreira à entrada. Se você não tiver dinheiro para investir em marketing e tornar sua marca conhecida, você não consegue entrar de fato nesse mercado. E acesso à tecnologia. Às vezes é muito difícil produzir um determinado produto. Às vezes é muito difícil você conseguir produzir um produto porque você não tem conhecimento de como produzi-lo. Então ele demanda alguma tecnologia, algum conhecimento, né, que não é qualquer organização que possui. Então é muito difícil produzir um veículo lançador de satélites, por exemplo. Né? Tem uma série de conhecimentos, um conjunto muito grande de conhecimentos naquele foguete que não é todos os países que possuem essas empresas que produzem esses componentes e possuem esses conhecimentos para produzir esse produto. Bom, mas a gente está interessado nas ações estratégicas. Então a gente viu as barreiras naturais, né, que vão impedir a entrada naturalmente, mas existem ações estratégicas, né? Então são ações estratégicas para desestimular a entrada de novas empresas no mercado. Então são atitudes que a empresa estabelecida no oligopólio toma para evitar que novas empresas entrem naquele mercado. Essa é a teoria do preço limite. Então, lembrando da concorrência real e da concorrência potencial no oligopólio, a ideia é que a empresa em oligopólio ela vai tomar alguma ação estratégica tentando, né, olhando especialmente para a concorrência potencial, para possíveis entrantes nesse mercado. Então a ideia é que ela vai formar um preço levando em conta tal panorama. E esse preço vai ser formado especialmente levando em conta a concorrência potencial.
Então, ela vai montar esse preço, ela vai utilizar a ideia de preço limite baseado em alguma vantagem que ela tem. Então, provavelmente, a empresa estabelecida ela possui alguma vantagem. Porque ela chegou primeiro, porque ela tem algum conhecimento adquirido ao longo do tempo, porque ela tem alguma experiência adquirida ao longo do tempo. Então, é baseado nessa experiência que ela vai pensar na sua formação de preço, mas uma formação de preço que não atraia novos capitais. Então, é uma formação de preço que previne a entrada de novos competidores. Então, a ideia do preço limite é a seguinte: estabelecer uma faixa de preço com lucro positivo, mas que não incentiva a entrada de novos competidores. O nível superior dessa faixa é o preço limite. Então, o que é a ideia de condição de entrada? Que está, obviamente, relacionada com a ideia do preço limite. A condição de entrada é a ideia que explica, né, e a teoria do preço limite, a teoria do preço limite, ela explica por que as empresas oligopolistas não operam em quantidade maximizadora de lucro. Aquele ponto em que receita marginal é igual a custo marginal. Então você lembra que a gente viu, tanto em concorrência perfeita quanto em oligopólio, que a empresa ela calcula seu volume de produção que maximiza o seu lucro naquele ponto em que receita marginal é igual a custo marginal, então ela vai otimizar o volume de produção que maximiza o seu lucro. Essa era uma otimização. Então ela otimiza o seu lucro, ela maximiza o seu lucro. A empresa em oligopólio não. Ela não vai operar dessa forma. Ela vai fazer uma coisa muito mais simples. Ela vai olhar o custo médio de longo prazo, seu custo médio de longo prazo, e vai colocar uma margem de lucro. Então, uma margem, né, uma porcentagem acima do preço de concorrência perfeita, né, que ela pode incluir, que garante lucro positivo e lucro econômico no longo prazo, mas que não atrai novos entrantes. Então, como que a empresa em concorrência perfeita forma o seu lucro? É um cálculo de maximização. No monopólio, também. E no oligopólio? É simplesmente uma margem sobre o custo. Então, ela vai olhar o seu custo unitário e vai colocar, por exemplo, 25% acima disso. É muito mais simples. E como a maioria das empresas no capitalismo são oligopólios, isso é o que mais ocorre, ao invés disso. Essa é a ideia básica. Então é muito mais simples a formação de preço. Então o preço limite é um preço competitivo, né, acrescido de uma porcentagem, de uma margem dessa condição de entrada. Só que essa condição de entrada, essa margem de lucro, esse markup, ele não vai ser grande o suficiente para atrair novos competidores. Então a ideia é que se a empresa ela não possui grandes vantagens, dificilmente ela vai conseguir barrar empresas entrantes. Agora, se ela possui grandes vantagens, ela vai conseguir até bloquear. Às vezes ela possui uma vantagem muito pequena, ela até tenta bloquear, mas não consegue. Mas existe uma situação específica em que ela possui alguma vantagem que não é trivial e ela utiliza a ideia do preço limite para extrair mais dessas vantagens e conseguir barrar a entrada de novos competidores. Isso é o que a gente chama de entrada eficazmente impedida. É aqui que ela aplica a ideia do preço limite. Então, qual que é a ideia central aqui? Num oligopólio, se a empresa trabalhar com maximização de lucro, trabalhar então com a quantidade maximizadora de lucro e com preço maximizador de lucro, ela vai lucrar muito no curto prazo, mas no longo prazo o lucro dela vai ser muito pequeno. Por quê? Vão entrar novas empresas aqui e o market share dela vai cair. Agora, se ela usar a ideia de preço limite e barrar a entrada de novas empresas, ela vai lucrar moderadamente no longo prazo. Então repare, não é uma otimização de curto prazo. Não é que a empresa em oligopólio não esteja otimizando a sua situação. Ela está otimizando, mas otimizando no longo prazo. É uma maximização de lucro de longo prazo e não de curto prazo. Então ela maximiza seu lucro de longo prazo
ao barrar a entrada de novos competidores. Então ela vai lucrar mais, né? Vai lucrar moderadamente, mas moderadamente no longo prazo. Bom, agora vai ficar mais claro essa ideia de preço limite com um exemplo baseado em custos. Então a gente vai ver os tipos de barreira à entrada. São basicamente quatro: custo, economias de escala, diferenciação de produtos e requerimentos iniciais de capital. Primeiro custo. Imagine aqui que nós temos duas empresas, a empresa A e a empresa B, onde a empresa A é uma empresa estabelecida nesse mercado e a empresa B é uma empresa entrante, é uma empresa que quer entrar, quer penetrar nesse mercado. É possível imaginar que a empresa A ela possui alguma vantagem, porque ela tem conhecimento acumulado, ela sabe as formas de produzir mais eficientes, que vão ter menos desperdícios, que vão ter menos refúgio, ela conhece as melhores máquinas, ela conhece as melhores ferramentas, que também vão resultar em menos refúgio e menos desperdícios. Ela já tem melhores receitas não, perdão. Ela já tem melhores engenheiros contratados, ela tem acesso a melhores minérios, insumos e fornecedores, etc. E tudo isso resulta que o custo dela unitário acaba sendo um pouco menor do que a entrante B. Então nós temos aqui a demanda de mercado e aqui nós temos o custo unitário da empresa A e o custo unitário da empresa B. A empresa A, por exemplo, poderia, antes da B entrar, produzir uma quantidade Q0 aqui, a um preço P0 aqui, e ter uma margem de lucro muito grande, né? Ela teria esse custo, né? E teria uma área muito grande aqui de lucro, que a gente já sabe calcular. Só que isso possibilitaria a entrada da empresa B. Então o que ela faz? Ela vai cobrar um preço, ela vai produzir uma quantidade Q1 e vai cobrar um preço PL, que é o preço limite. Repare, cobrando o preço L e produzindo Q1, ela tem lucro. Porque a essa quantidade ela pode cobrar esse preço, veja que essa é a demanda de mercado, né? Então ela pode cobrar esse preço e ela tem esse custo. Então essa área em amarelo é o lucro da empresa A. Agora repare a situação que a empresa B fica nesse panorama. A empresa B, ao tentar entrar nesse mercado, ela vai olhar o preço PL e vai oferir e vai verificar que o preço que está sendo cobrado pela empresa A é exatamente igual ao seu custo unitário de produção. Então a empresa B tenta entrar nesse mercado, ela calcula seus custos de produção e ela verifica que o seu custo de produção é exatamente igual ao preço cobrado nesse mercado. Ou seja, se ela entrar com um preço maior, ela não vai vender. E, portanto, não há plano de produção para a empresa B. A empresa A cobra um preço que é exatamente igual ao custo de produção da empresa B e não há plano de produção para a empresa B. Então, essa que é a ideia. A empresa A ela vai cobrar um preço tal que vai ser lucrativo para ela no longo prazo. Ela poderia lucrar mais no curto prazo? Poderia, mas lucrar mais impediria em ela acomodar a entrada da empresa B. Mas ela não vai fazer isso. Ela vai manter esse preço limite, ela vai manter essa política de preço, que é uma faixa de preço superior a um preço de concorrência perfeita, que resulta em lucro no longo prazo, mas que não permite a entrada de novos competidores como a empresa B. E, portanto, ela maximiza o seu lucro no longo prazo. Essa é a ideia de preço limite. É uma ação estratégica, né? Ela lucra menos do que ela poderia no curto prazo, mas, em troca, ela impede a entrada de novos competidores. De onde vêm essas vantagens de custo? Podem ser melhores condições de acesso à tecnologia, recursos naturais, recursos humanos e acesso a capital. Em termos de melhores condições de acesso à tecnologia, pode ser uma patente, pode ser o próprio aprendizado acumulado e a experiência que essa empresa acumulou durante toda a trajetória dela nesse setor. Então, ela foi acumulando experiência, foi acumulando conhecimentos, né? E isso permite que ela tenha custos menores, como as melhores práticas, as melhores máquinas, os melhores fornecedores, etc.
Recursos naturais, ela pode ter acesso a uma reserva mineral de melhor custo-qualidade, por exemplo. Essa reserva mineral ela pode ser mais próxima da sua instalação, então ela tem uma vantagem de transporte, por exemplo. Recursos humanos, pode ser que a empresa estabelecida ela já contratou os melhores engenheiros do mercado, ela já tem um programa ou um acordo com alguma universidade que forma esses melhores engenheiros. Isso significa que a empresa entrante ela vai ter que contratar, ela vai ter que captar e cooptar esses engenheiros de grande qualidade. Isso significa que ela vai ter que pagar melhores salários para literalmente roubar esses caras da empresa estabelecida. E, pagando melhores salários, ela vai ter maiores custos, portanto. E acesso a capital. Às vezes a empresa estabelecida ela já possui uma marca consolidada no mercado, ela já tem um bom relacionamento com instituições financeiras e ela consegue empréstimos, por exemplo, a juros mais baixos e prazos mais longos porque ela é considerada uma empresa menos arriscada, diferente da empresa que vai tentar entrar nesse mercado. Então, todas essas condições elas geram alguma vantagem de custo, mas elas podem ser pouco relevantes na indústria geral. Onde que essas condições de custos vão ser mais importantes? Especialmente no setor de commodities. Especialmente no setor de commodities. Então é no setor de commodities que o custo impera como o grande fator de competição. Porque o produto não tem diferenciação. Então você vai comprar o aço, independente de quem produz, vai ser o aço mais barato, porque o aço vai ser igual em todas as empresas que estão ofertando ele. Então, em linhas gerais, indústrias de commodities, talvez isso seja, essa vantagem de custo seja interessante, mas vamos pensar, por exemplo, em indústria da moda, indústria de perfumes, em que aí o custo não é tão importante. O que vai ser importante é, por exemplo, o desenvolvimento do produto, é o marketing, é a experiência do consumidor, como ele enxerga o produto, como ele enxerga valor naquele produto, a imagem que aquele produto traz. Então, nesse caso, o custo acaba sendo não tão relevante. E essas vantagens de custo podem ser anuláveis com uma entrante inovadora. Então, às vezes, uma entrante entra com uma tecnologia diferente, com uma tecnologia de produção que foi adaptada de outro setor, que foi recombinada de outro setor para o setor que ela está entrando, e ela acaba anulando essas vantagens de custo. Bom, o segundo fator aqui que pode dar, que pode ser relativo a uma barreira entrada, que pode configurar uma barreira entrada, é a existência de economias de escala. Então a gente parte do pressuposto aqui para facilitar a nossa análise que o produto é homogêneo. Então, os produtos que as empresas vão ofertar, tanto a que está no oligopólio quanto a que vai entrar, a possível entrante, eles são relativamente homogêneos, né, iguais, e que o custo em escalas subótimas, né, o custo unitário, né, é maior que o custo médio de produção de longo prazo. Ou seja, se você produzir um volume muito pequeno, você vai ser ineficiente, o seu custo unitário vai ser muito alto. E a escala mínima eficiente, né, aquele volume que minimiza o custo, aquele volume de produção que minimiza o custo, é não negligenciável em relação ao tamanho do mercado. Então você precisa de um volume grande, né? Esse volume é não negligenciável em relação ao tamanho do mercado para minimizar os seus custos. Bom, nesse panorama, o que acontece? Se essa escala mínima eficiente ela é não negligenciável em relação ao tamanho do mercado, a entrante tem que entrar com escala mínima eficiente, porque você lembra que o custo de produção em escalas subótimas, com volume pequeno, é muito mais alto. Lembra a nossa curva em forma de U, né? Se você produzir um volume muito pequeno, você vai estar sendo ineficiente, o seu custo unitário vai ser muito alto. Então a entrante ela vai ter que entrar com essa escala mínima eficiente, com a escala para ter um volume de produção para ser eficiente e ter um custo pequeno, custo unitário pequeno, ou mínimo, né? Ou próximo do mínimo. Ela entrando com esse grande volume de produção, que é não negligenciável em relação ao tamanho do mercado, a estabelecida ela mantém a escala. Ela não reduz o seu tamanho, o seu volume de produção, ela mantém o seu
volume de produção. Isso vai criar um excesso de oferta. Então, a estabelecida mantém o seu volume de produção e a entrante entra nesse mercado com um volume de produção muito grande. Então, existe excesso de oferta e diminuição de preço pós-entrada. Essa diminuição de preço pós-entrada é uma barreira à entrada. Isso é o que a gente chama de postulado de Silos. É não resposta em quantidade. Para a estabelecida barrar a entrada da entrante, ela tem que simplesmente não fazer nada. Ou seja, ela só mantém a escala de produção dela. Porque se a entrante entrar com a escala mínima eficiente, ela vai causar um excesso de oferta nesse mercado, o preço vai cair e todo mundo vai se dar mal. Então, a própria escala mínima eficiente é um limitante por ser grande em relação ao tamanho do mercado. Vamos analisar esse gráfico agora. Então, essa é a demanda de mercado, essa é a curva de custo, né? E o mínimo dela, custo unitário, né? É o que a gente chama de escala mínima eficiente. Então, para uma empresa ser eficiente, ela precisa produzir essa quantidade, e repare, ela é não negligenciável em relação ao tamanho do mercado, né? Então, qual que vai ser a ação estratégica aqui da empresa em oligopólio? Ao invés dela produzir a escala mínima eficiente, ela vai produzir um pouquinho mais. Ela vai produzir essa QL, que é a quantidade limite relativa a um preço limite, não é? Bom, então ela já produz essa quantidade QL, e o que acontece se a empresa entrante entrar com a quantidade que é relativa à escala mínima eficiente, que seria mais ou menos essa quantidade aqui. Então, o mercado já tem essa quantidade que é muito grande em relação ao tamanho do mercado, repare, né? Então, ela é uma quantidade muito grande em relação ao tamanho total do mercado, e a empresa entrante entra com a sua escala mínima eficiente. Então, ela extrapola o que o mercado consegue absorver desse produto. E, portanto, há uma grande diminuição de preços e, portanto, a empresa entrante não entra. A única coisa que a empresa estabelecida deve fazer é continuar produzindo com esse volume de produção aqui. Ela não vai acomodar a entrada. Ela vai manter a escala de produção dela, de modo que, se a empresa entrante entrar de fato, ela vai inundar o mercado e o preço vai cair demais. Isso é o postulado de Silos. Isso é a não resposta em quantidade. É uma ação estratégica, é o cálculo de um volume de produção estratégico relativo a um preço limite, obviamente, né, que resulta em uma barreira à entrada, porque o mercado não vai absorver esse volume de produção adicional. Então pode ser que existam 3 empresas aqui, e essas 3 empresas em conjunto elas operem uma quantidade limite, de modo que não caiba mais uma. E aí a gente tem a barreira à entrada. Essas 3 empresas elas apenas mantêm a sua quantidade de produção, né, de modo que há uma não resposta em quantidade. Esse conceito é muito importante. Então a ideia do postulado de Silos, de não resposta em quantidade, é um conceito muito importante que explica como que o volume de produção, que está totalmente relacionado com a ideia de preço limite, ele vai ser capaz de barrar novos entrantes. Então ela não produz essa quantidade a esse preço alto aqui. Ela produz uma quantidade relativa a um preço limite. Então um preço mais baixo, que vai dar um volume de produção mais alto e vai barrar a entrada de novos concorrentes. Essa barreira ela é diretamente relacionada, né, tão maior, com a redução do preço pós-entrada. Então quanto maior a redução do preço pós-entrada, que é resultante dessa inundação de produtos no mercado, maior é a barreira à entrada. Bom, diferenciação de produtos. Isso implica em algum grau de controle de preços. Então, se você consegue diferenciar o seu produto, fazer com que o mercado entenda que o seu produto não tem substitutos, aí nós temos muita vantagem em ser monopolista desse produto. Então, esse produto ele não tem substitutos. Então, a demanda fica mais inelástica. Nós já vimos isso na nossa aula de oligopólio, e a gente viu que, nesse caso, o que o monopolista consegue descolar de preço em relação ao custo é muito pequeno, porque o produto dele tem muitos substitutos. Aqui não. Então é o caso dos diamantes. Por isso que
que aquela empresa ela investe em propaganda, aquela empresa de diamantes, para fazer com que os seus consumidores entendam que o diamante não tem substitutos. Então, quando a gente pensa em diferenciação de produtos, a gente está pensando em lealdade e preferências. Isso significa que os consumidores em geral, eles têm alguma preferência por algum produto. Eles têm alguma preferência, eles têm uma preferência consolidada. Você apenas consome carros da Toyota porque você gosta muito de automóveis da Toyota. Então você tem uma preferência por esse produto. O que isso significa? Que quando a entrante vai entrar nesse mercado, ela tenta penetrar nesse mercado, ela vai ter custos adicionais. Porque ela tem que quebrar essa lealdade, essa preferência. Então, quando uma empresa chinesa, por exemplo, entra nesse mercado, ela tem custos adicionais de propaganda, de marketing, de promoções, ou até mesmo cobrar um preço muito mais barato para fazer com que você tente experimentar o produto dele. Então você vai, a empresa estabelecida, perdão, ela incorre em custos adicionais. Então o custo médio, o custo unitário da entrante vai ser igual ao custo unitário da estabelecida, mais um custo de penetração. Então esse cara vai ter que ou vender mais barato e gastar muito com marketing para conseguir entrar nesse mercado. As preferências elas são consolidadas, né? Então esse produto novo, ele é incerto, ele é arriscado para você que é consumidor e já tem uma preferência consolidada. Então por isso que essa quebra da preferência ela é muito difícil, e ela é muito mais difícil em produtos e bens duráveis e de alto valor unitário, que são produtos que você consome com baixa frequência e que o investimento nele é muito alto. Então, por exemplo, você que comprou uma geladeira há algum tempo, você comprou uma geladeira da Brastemp, está feliz com ela, ela atendeu as suas necessidades, e agora você vai comprar uma nova geladeira. Imagina que existe uma geladeira chinesa agora no mercado. É mais improvável que você se arrisque, porque uma geladeira é cara, né? E você já tem uma experiência prévia. Então, nesse tipo de produto, a quebra da preferência é muito mais difícil. Não só pelo valor agregado do bem, mas porque você também consome esse produto com baixa frequência. Então, a rotatividade de consumo, né, a frequência de consumo é muito baixa. Você compra uma geladeira a cada 5 ou 6 anos. Diferente de um bem não durável, ou de algum eletrônico não durável, em que você troca esse produto. Pensa no seu celular, você troca de celular a cada 1 ano e meio e ele não tem um valor agregado tão alto. Pode ser que alguns modelos tenham, mas em linhas gerais ele não é tão alto. Então o que ocorre aqui é que você tem uma maior frequência do consumo. Então essa frequência do consumo ela melhora o aprendizado do consumidor e ele se sente mais à vontade em arriscar e comprar, por exemplo, um celular de uma marca chinesa. Então, às vezes demora muito tempo para quebrar essa preferência consolidada. Então, isso acaba sendo uma barreira à entrada. Isso não se aplica quando há spillover de credibilidade. Spillover a gente pode traduzir como difusão. Então, você vai comprar uma nova geladeira, por exemplo, você está contente com a geladeira da Brastemp, mas você se depara no mercado com uma geladeira da Siemens, que é uma marca alemã, conhecida pela sua qualidade, por produzir produtos de alta tecnologia e, bem, se a Siemens consegue produzir coisas tão complexas com tanta qualidade, a geladeira dela deve ser muito boa também. Então, você tem uma difusão, um transbordamento de credibilidade intrasetorial. E aí você acaba, essa preferência ela acaba sendo mais fácil de ser quebrada. E por fim, requerimentos iniciais de capital. Às vezes é muito difícil, né, entrar no mercado porque simplesmente o dinheiro despendido para entrar nesse mercado é muito grande. Né? Então você precisa mobilizar muito dinheiro para entrar no mercado. Então produzir automóvel, por exemplo, né, montar automóvel, você precisa de uma fábrica muito grande para ser eficiente.
Então você precisa de muito dinheiro para começar a produzir automóvel. E existe também a questão da barreira saída e custos irrecuperáveis. Às vezes, em alguns mercados, especialmente no mercado agrícola, é fácil você entrar no mercado e sair. Então, vou plantar cana, aluguei uma área de terra aqui, vou plantar cana, vou vender cana para a usina, e se alguma coisa der errado, simplesmente saio desse mercado, vendo a minha cana residual e saio desse mercado. Esse é o Hit and Run Competition, né? Um mercado perfeitamente contestável, é o que você entra e sai sem problemas. Em linhas gerais da indústria, existem custos irrecuperáveis. Quando você monta uma fábrica de automóveis, você vai comprar um conjunto grande de maquinários que são específicos e não tem utilização alternativa. Então você vai comprar algumas máquinas que servem para produzir uma parte do seu automóvel e ela não vai ter nenhuma utilização alternativa. Isso que a gente chama de custo irrecuperável. É um custo que ele, no momento que você gasta o dinheiro com aquela máquina, com aquele equipamento, esse dinheiro ele é completamente irrecuperável. Você nunca mais vai ver aquele dinheiro de volta. Então isso acaba sendo uma barreira saída. Você vai pensar duas vezes em entrar nesse mercado se você não conseguir, se alguma coisa der errado, você não conseguir recuperar esse negócio. Então a própria barreira saída, né, o grande volume de dinheiro para entrar no mercado e a existência de custos irrecuperáveis, que são uma barreira saída, configuram uma barreira entrada de fato. Bom, em linhas gerais era isso. Para finalizar, um breve framework teórico aqui de como tudo isso funciona. Então nós temos estruturas, vantagens, nós temos um conjunto de vantagens que são estruturais, podem ser barreiras à saída, podem ser até assimetria de informação. Né? O simples fato de você não conhecer a estrutura de custos do seu concorrente já estabelecido pode ser que você não queira entrar nesse mercado. Nós temos vantagens absolutas de custo, que vem de tecnologia, recursos humanos, recursos naturais e acesso a capital. Temos economias de escala, diferenciação de produto e requerimentos iniciais de capital, que tem a ver com a ideia de barreira-saída. Então, todas essas fontes de vantagens, né, vão ser vantagens para as empresas estabelecidas. Essas empresas estabelecidas vão utilizar essas vantagens e praticar um preço limite a partir dessas vantagens. Então ela vai utilizar a ideia de preço limite, né? Ela vai formar um preço que não atraia novos concorrentes, que seja grande o suficiente para dar lucro para ela, mas que também não atraia novos concorrentes. Então, grande o suficiente para dar lucro no longo prazo, mas pequeno o suficiente para não atrair novos entrantes. E ela consegue praticar esse preço limite porque ela tem alguma vantagem, como uma vantagem de custo, por exemplo. Ela cria, portanto, uma barreira à entrada e ela mantém a concentração industrial, ela mantém o oligopólio, o mercado concentrado, ela mantém o seu mercado, né, o seu oligopólio concentrado, né, ela mantém essa concentração no longo prazo e isso implica em lucros extraordinários de longo prazo. Então, é a concentração industrial, né, que possibilita lucros extraordinários de longo prazo, uma maximização de lucro de longo prazo. Mas essa concentração industrial, essas poucas empresas que vão ficar operando nesse mercado sem concorrentes adicionais, ela advém, né, essa concentração advém de barreiras à entrada, porque existem algumas vantagens e essas vantagens são utilizadas com uma ação estratégica, que é a ideia de preço limite. Esse foi o panorama teórico, essa foi a nossa última aula. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos e estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado.